Gente querida do terror Nagna, é impressionante o que a vida apronta para as pessoas, como existir daquelas voltas de 360 graus. E hoje nós vamos assistir um relato que é o típico exemplo de que a gente nunca sabe o que nos reserva amanhã. Oi, seu Romário. Feliz de estar aqui no seu canal, podendo tornar pública essa experiência que realmente marcou demais, e não é só um fato, é um conjunto de situações que até hoje eu não sei como é que eu consegui suportar e principalmente como conseguir absorver o golpe e continuar vivendo, se bem que não é fácil. O meu nome é a Cleo Última. Não repare. Cleo é meu nome, claro. No caso aqui nesse vídeo, porque é um nome fictício seguindo o que o senhor determina. Mas o Última é o meu sobrenome. E por que Cleo Última? O senhor logo vai entender. Eu sempre fui uma menina de bem com a vida, decidida e sabendo exatamente o que queria. Eu sempre pensei muito antes de agir. E as minhas decisões poderiam ser as mais equivocadas possíveis, mas ninguém poderia me julgar por ter agido sem pensar. Não. Eu cresci numa cidade pequena, numa família linda, meu irmão, eu, meus pais. Meu irmão, aquilo era um troglodita de tão grande. Eu não era pequenininha, mas também perto dele, perto do meu pai, até da minha mãe, eu nasci meio que prejudicada verticalmente, nada que me atrapalhasse. Mas eu era o dengo de todos. Engraçado, o meu irmão era o mais novo, mas ele me protegia de tudo quanto era jeito. As pessoas falavam que ele era o meu King Kong particular. Nossa, como eu amo meu irmão, como eu sempre adorei aquele menino. E eu sonhava em cursar veterinária, porque outro gigante que eu tinha em casa era o meu pitbull. Aquele monstro que não podia ver um prato de polenta que se vendia para qualquer um que oferecesse. Era uma vida feliz, uma casa, um quintal gigantesco, com casa na árvore, com frutas. E foi ali que eu passei minha infância, entrei na adolescência, estudei, fiz vestibular e entrei na faculdade. A faculdade seria, lógico, eu tive que sair da minha cidade e ir para a capital. Só que, entre estudar, vestibular, faculdade, capital, aconteceu o Rafael. Rafael eu conheci no colégio. Eu entrei no primeiro ano do segundo grau na época, e ele já estava no último ano, se formando e já se preparando para ir para a universidade. E foi um encanto mútuo. Durante muito tempo eu pensei se assumiria ou não um namoro, porque eu me achava muito jovem. Ele também, apesar de mais velho que eu, ser aquele homem, né, de quase 18 anos, ainda era um menino. Pensei muito, mas diante de tudo que ocorreu, diante das demonstrações que eu recebia dele, de carinho, de amor, de respeito, também devido à insistência, eu comecei a ceder, de repente me descobri apaixonada, mas apaixonada. O mais engraçado é que o meu King Kong particular nunca gostou do Rafa. Aí eu dizia, poxa, deixa de ser ciumento, deixa de ser possessivo. Poxa, eu tenho que namorar. Ele só dizia, namorar, claro que tem. Mas precisava ser com esse cara. Mas o que ele te fez? Não fez nada ainda. Mas esse cara não é boa gente. Olha, o meu King Kong era humildinho. Ele era tão grande que andava meio desengonçado. Mas de bobo, ele não tinha nada. Ele tinha um sexto sentido. Mas claro que eu achava que era ciúme. Tanto que meu pai também, minha mãe também. E não dei bola. Quando eu me formei, quando eu passei no vestibular, claro que começaram as movimentações para eu mudar para a capital. E o meu pai fazia questão de alugar um apartamentinho pequeno para mim, perto da faculdade, para que eu não ficasse morando em campos ou morando com outras meninas. Eu sei os receios que ele tinha e eu, particularmente, eu preferia a minha privacidade. Mas foi quando, na presença dos meus pais, na minha casa, na hora de jantar, Rafael levantou assim, com todo aquele ar pomposo, e falou, meu sogro, minha sogra, foi a primeira vez que ele usou esses termos. Olhou pro
King Kong e disse: eu sei que você não gosta de mim, mas eu posso te chamar de cunhado? Meu irmão baixou a cabeça. Bom, eu estou aqui para fazer uma proposta para vocês. Você sabe o que eu sinto pela Cleo? Você sabe que quando eu me formava eu queria casar com a Cleo, eu olhei assim meio assustada. Foi a primeira vez assim que falou em casamento. Eu pensei, se ele me pedir sem ter me avisado, eu vou dizer não. Agora que eu estou indo para a faculdade. Mas aí ele seguiu. A minha proposta é visando até a economia, porque ninguém aqui nada no dinheiro. Para os meus pais, já é difícil manter o meu apartamento lá na capital. Eu sei que para vocês também será. E Cleo e eu já temos um relacionamento muito sério, pelo menos de minha parte. Eu olhava aquilo ali e digo, nossa, ele parecia tão iluminado. Eu pensei, é da minha também, porque senão não estaria com ele, não era de brincadeira. Então a proposta é que ao invés de vocês alugarem um apartamento para Cleo, ela venha morar comigo. E assim nós dividiremos os aluguéis. Vocês pagam metade, meus pais pagam metade. Sabe aquela ducha que pega todo mundo de surpresa? Porque lógico, não era uma proposta comercial. Era eu morando, dividindo apartamento e, lógico, cama com o meu namorado. O meu pai, ele achou assim algo meio prematuro, seria uma espécie de casamento. A minha mãe preferiu não comentar. E o King pediu licença e disse, eu não tenho nada que participar dessa conversa. E levantou. No final, eu tinha que dar a decisão. E olha, honestamente, eu estava chateada da despesa que daria para o meu pai. E morar com o Rafael não era uma ideia tão ruim. Muito pelo contrário. E eu acabei aceitando. Peguei minhas tralhas, mudei para lá, eu já conhecia o apartamento. Claro que já cheguei dizendo, vou ter que mudar isso, mudar aquilo, ele faça o que quiser, a senhora é a dona da casa. Eu tinha que dar um toque feminino, porque o Rafael era muito caprichoso, limpo, a casa bem arrumada, mas faltava aquela alma, né? Bom, as mulheres vão entender. E assim eu fiz. Eu consegui transformar aquele apartamento de estudante, repleto de sobra dos móveis dos outros, porque casa de estudante é assim, né? Ele vai catando. Uma casinha linda e no nosso lar. E seu Romário foi uma parceria maravilhosa. Ele era muito educado, ele era solícito, ele me ajudava nos estudos, eu o ajudava. Nós tínhamos horários desencontrados, mas nos combinávamos nos encontrar. Era uma coisa linda. A gente morava junto, mas não era assim aquele casamento com aquela rigidez, no sentido, tinha o compromisso, mas qualquer um que quisesse pular fora, bastava abrir mão e não pagar mais o aluguel. Então foi muito bonito. E o mais bonito ainda foi que, lógico, chegando lá, nós fizemos alguns amigos. Rafael já tinha seus amigos, já tinha o Geraldo, já tinha o Silvio com as namoradas. E eu me aproximei muito da Kika. A Kika era a coisa mais querida do mundo. Ela era uma nerd, sabe aqueles óculos fundo de garrafa? Ela não se cuidava, ela não tinha aquela vaidade feminina, ela era toda desengonçada. Cabelo, unha, a roupa que ela usava. Muitas vezes ela ia com a roupa dos irmãos. A família dela era da capital. Ela não era assim das populares, claro que não. Eu também não me tornei, se bem que fiquei ali no meio termo. E era muito na dela. E a amizade começou num trabalho que nós combinamos fazer juntas. Ela me arrastava, ela era muito inteligente, era anos-luz na minha frente. Conversávamos muito. Aquela menina tinha uma cabeça, tinha um carinho, tinha um carisma, que depois que eu a conhecia, eu dizia, essas patricinhas aí não sabem a maravilha que estão perdendo podendo conviver com Priscila. Priscila era tudo. Priscila foi para o interior, foi para minha casa, todo mundo adorou ela. Eu até imaginei, quem sabe ela gosta do King e o King gosta dela, mas foi ilusão minha. O King nem olhou para ela. Porque na verdade eu sabia da paixão recolhida do King por uma mulher mais velha que morava na nossa rua, era casada, mas ele era louco por ela. Paciência. E assim foram os primeiros 2 anos. Eu estava muito feliz, eu estava deslumbrada, sabe, agradecendo a decisão que eu tomei, agradecendo pela minha faculdade. Logo eu estaria formada.
O Rafael já estava 2 anos à frente, já estava concluindo o seu curso de odonto. E ele dizia que ia, quando se formasse, começasse a trabalhar, ele iria alugar um apartamento maior. Eu digo, não, mas meu pai não tem nada, não. Eu estou pensando que eu já tenho uma clínica em vista, eu alugo um apartamento maior, teu pai continua pagando o mesmo e eu completo. Eu digo, nossa, para mim estava ótimo, estava tudo ótimo, tudo maravilhoso. Priscila e eu, nós tínhamos assim uma abertura que ela sabia tudo da minha vida, eu sabia tudo da vida dela, eu sabia dos problemas dela. Então eu tinha uma capital inteira, 2 pessoas que para mim bastavam. Até o dia, seu Romário, que não sei por que cargas d'água, eu voltei mais cedo para minha casa e encontrei Priscila e Rafael, não na minha cama, que daí eu matava os 2, mas no tapete da sala. Na minha sala, o meu homem e a minha melhor amiga, ali, nus como nasceram. Senhor Romário, eu não vou entrar nesse mérito de dizer o que eu fiz, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que deixou de acontecer. Não, o vídeo não é com relação a isso. Por isso, eu me rotulei como Cléo a última. Porque a faculdade toda sabia. Na verdade, era um caso antigo. Na verdade, Priscila e Rafael já se encontravam antes mesmo de eu ir morar com ele. Aí não entrava na minha cabeça como é que um cara pode fazer isso, podia fazer isso comigo. E ele, cara, naquela coisa dizendo que eu era o amor da vida dele. Mas ele tinha esse instinto animal com Priscila. A Priscila, hein? Quem diria, eu li um fundo de garrafa, ganhou o meu homem na cama. Aquele amor que onde bate fica. Bom, não interessava. Eu só sei que dali por diante a minha vida virou do avesso. Não no lado prático. Não, eu sempre fui pragmático. Se eu tenho um objetivo, eu vou seguir. Mas ali era o meu corpo cumprindo uma missão. Já não era mais aquela entrega de corpo e alma. Quando eu falei pro meu pai, ele na hora disse, sai de lá. Mas pai, eu vou para onde? Sai de lá, vai para um hotel qualquer. Eu tô indo para a capital, eu vou alugar um apartamento para ti. Sai de lá, não fica dependendo nada daquele cara. E diz para aquele sujeito que o que ele fez foi desrespeitar a minha família, porque ele na mesa, no jantar, quando ele foi recebido, ele teve uma postura de homem esse que ele não era. E que se ele atravessar o meu caminho, o King falou, deixa aí, pai. Antes disso eu pego ele, não. Deixa ele tocar a vida dele, mas longe de nós, longe de ti, tá, Cléo? Não, com certeza, pai, com certeza. E assim foi feito. Eu mudei pro meu apartamentinho, mais acanhado que o outro, mais distante que o outro, para ser mais barato. E aquele sonho de um apartamento maior se tornou um zero absoluto, porque eu não tinha nem Rafael e nem Priscila. Então o 3º ano de faculdade, eu sei que passou. Mas não me digam, não me perguntem como foi. Era da faculdade para casa, da casa para a faculdade, depois eu ia para o interior, muitas vezes eu não ia, eu preferia ficar o fim de semana em casa. Não daria o gostinho para ele de relaxar comigo, não, eu mantive. Continuei na minha rotina, continuei fazendo meus exercícios no parque. Algumas vezes eu encontrei com ele tentou uma abordagem, eu só falei, olha, se tu cismar, eu mando o King vir aqui. Ele já. Eu não queria ver aquele homem, eu odiava aquele homem. Eu não sei quem eu odiava mais, quem me traiu mais, se foi Rafael ou se foi Priscila. Algumas vezes no campus, eu via os dois juntos, porque depois do ocorrido, eles resolveram assumir aquela relação. Que até hoje eu não sei no que se baseava. E ela mostrava assim, um ciúme dele com qualquer menina, imagine comigo. E lógico, eu fiz outras amizades. Outras meninas se aproximaram de mim, algumas por curiosidade, outras por pena, outras que eu já tinha uma certa afinidade, mas não me aproximava muito, porque Priscila preenchia todo o meu tempo, todo o meu espaço. E elas me convidavam para sair, para ir a barzinho, para conhecer uns meninos, para continuar a vida, que o fulano estava interessado em mim, que o ciclana fez perguntas sobre mim, mas eu não queria. Até que numa certa noite, elas estavam lá em casa e disseram que no final de semana
teria uma festa na casa do Duda. Seu Romário Duda era um cara muito rico. Era um cara bonito, era um cara rico. É um cara que estava no último ano, já estava se formando. O Duda era muito arrogante, era muito ele, era muito metido, aquele carrão, morava numa casa, a coisa mais linda do mundo, sozinho, que os pais eram lá do Nordeste. O Duda pegava todas. Mas não que ele fosse assim, é que elas queriam, lógico, o dinheiro, né? O poder dele estava no dinheiro, que não poderia ser diferente. Muita gente nem gostava dele, mas ficava com ele por causa das festas, por causa de tudo o que ele proporcionava. Aí elas me falaram que ia ter uma festa na casa do Duda. A princípio eu não me interessei muito, porque essas festas não é que elas não fossem bem comentadas, elas eram comentadas pela metade, porque na verdade aquelas festas abriam a porta do inferno. Que era aquela coisa assim do tudo liberado, cada um faz o que desejar. E que muitos e muitas entravam na festa e demonstravam o seu verdadeiro lado. Então tinha histórias assim, até de professoras que a gente não acreditava. Eu, sabe, não tinha interesse, mas, poxa, de repente, poderia ser uma experiência e seria naquela festa ou não mais. Porque, como eu disse, o Duda estava se formando. Ele já estava mudando, ele ia não voltar para o Nordeste na casa dos pais do papai, não. Ele estava mudando com o diploma, ele ia para a Europa, ia morar sei lá onde. Era coisa de muita grana. Aí eu pensei, eu vou. Não fui com o pé atrás, mas fui com os 2 pés atrás, assustada, preocupada, mas ao mesmo tempo curiosa. Na pior das hipóteses, qualquer coisa que eu não gostasse, sairia, chamaria um táxi, voltaria para minha casa. Por que não? Diz que era comida, bebida da melhor qualidade, tudo de graça. E tinha os algo mais, cada um o que quisesse encontrar ali tinha, e era tudo de graça, tudo por conta do Duda. Eu diria, eu vou lá. Vamos ver que bicho que dá. Se você chegou até aqui, se gosta do canal, se identifica, se considera um Nádina, ou até mesmo se você está chegando agora, conhecendo o canal, e ainda não estiver inscrito, inscreva-se. Deixe o like, comente. Esses 3 cliques para vocês não significam nada, mas para nós é fundamental. Então ajude o canal a seguir a sua caminhada. Se achar que a gente merece, envie-nos um Pix. Pode ser direto, pela chave que está aqui embaixo, ou então pelo QR Code na tela. E lógico, se você faz parte do grupo que envia suas experiências via e-mail, muito obrigado. Mas muito obrigado mesmo. Elas são o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, e pedindo desculpas por algo que eu sei que é cansativo, essas pausas para um pedido, mas claro, de pedido em pedido, a gente vai pedindo porque é muito importante para nós. Então, dado o recado, voltemos ao relato. Senhor Romário, eu sabia que a tal festa era o desfile de moda daquela mulherada que gastava o que não tinha para chegar chegando com aqueles panos maravilhosos, mas que ficaria no corpo por pouco tempo. Porque chegava um determinado momento em alguns locais reservados que virava uma festa do cabide. Era uma doideira, eu só imaginava. Não conseguia, sabe, nem ter uma noção, uma teoria. Eu nunca fui nem de assistir filmes com essas orgias. Mas antes de falar na festa, eu quero trazer mais um personagem aqui para o meu relato que eu deixei para colocar agora de propósito. Porque, lógico, tudo aquilo que eu falei a respeito da minha vida ao lado de Rafael foi a mais pura e absoluta verdade. Eu jamais trairia Rafael. Nunca. Por isso que eu não conseguia aceitar ou entender a traição que eu sofri. Realmente eu não merecia. Mas, claro, eu tinha um platonismo com um menino da sala do Rafael, do último ano. Nossa, o Guga. Nossa, quando eu via o Guga, eu tremia de cima e embaixo. Só em imaginar. Olha, era uma coisa tão intensa, que eu acho que é uma fantasia que toda mulher tem por um cara qualquer. Mas é algo tão poderoso que não deve nem ser experimentado para evitar decepções. Eu acredito que é bom até
para incentivar alguns hormônios, algumas sensações, para a gente se autodescobrir. E Guga, sim. Guga tinha sido, naqueles anos de faculdade, entre os amigos do Rafael, um homem que, se eu fosse solteira, essa frase é sensacional, se eu fosse solteira, por que não? Mas, na verdade, eu não era. Chegado o grande dia, o tão esperado sábado, as meninas passaram lá no meu apartamento, e lá fomos nós, naquele Fusca maravilhoso da minha amiga Tina. Nossa, aquele Fusca era um charme. Aquele Fusca cheirava. Cheirava, pronto. Mas ele era lindo. E nós fomos. Quando eu cheguei e vi a casa, aquilo era um palácio. E o som, de longe a gente escutava. E o senhor pode perguntar, mas e a vizinhança? A vizinhança, seu Amar? O Guga, ele ia de vizinho em vizinho, falando da importância da sua festa, mas que não queria perturbar. Ele se justificava e dava belos presentes aos vizinhos. Então ali estava tudo comprado. Deus o livre guarde se o Guga estivesse programando uma festa que tivesse de ser cancelada porque um dos vizinhos, sei lá, reclamou, foi na polícia, o cara era expulso. As festas do Guga eram as festas do Guga. Eram manchete em alguns jornais, claro que não na parte interna, mas na chegada, aquela coisa toda. E eu fui chegando. Eu vi aquela gente toda. Ficava imaginando, nossa, quanto não deve custar isso aqui? O cara realmente tem dinheiro. Aquela mulherada toda produzida, eu conhecia a maior parte. Da faculdade, ou eu conhecia ou eu já tinha visto, a maioria. Mas tinha muitas de fora, aquela coisa toda, aquela excitação. E eu estava ali, mas meio mecânica, claro, admirando. Era um ambiente novo para mim, mas mecânica. E os convidados chegando, e o Guga, como bom anfitrião, ele ficava na porta, recebendo até uma determinada hora. Aí quando nós três chegamos, Tina, Miriam e eu, oi meninas, que bom que vocês vieram, trouxeram a Cleo. Ô Cleo, que prazer te ver. Eu fiquei meio assim, eu disse, eu nunca troquei uma palavra com esse cara, que intimidade é essa? Aí dois beijinhos, ó, fiquem à vontade. Foi um baque. Eu pensei, poxa, será que eu tinha uma impressão errada desse homem? Mas eu fui entrando, quando a gente entra assim, tinha uma sala. Bom, ali, os cheiros já se misturavam. Aquele som, mas não era aquele som irritante, não. Ele tinha uns DJs maravilhosos. Aquelas luzes, aquele salão, quando nós chegamos já tinha muita gente. Então misturava aquele, sei lá, aquele cheiro de cigarro, aquele cheiro de bebida, aquele cheiro também, até mesmo o suor das pessoas, o cheiro da carne humana, da multidão. Era uma coisa assim que a princípio era algo adocicado, uma coisa enjoativa, mas aos poucos, como a música, aqueles cheiros, aqueles sons iam entrando na cabeça da gente. E eu que estava congelada, aos poucos eu comecei a relaxar. Principalmente depois que chegou um garçom, e tinha garçons. Na parte de baixo era... Bom, nos outros andares subia quem quisesse. Mas na parte de baixo era uma festa. Aí me ofereceram uma bebida, nossa, um coquetel mais maravilhoso. E com aquilo ali eu relaxei. E eu achei gostoso. Aí lógico, as meninas se dispersaram, outras que a gente conhecia, outros, oi, tudo bem, eu quieta no meu canto, eu meio, sabe, sem saber como me articular, eu estava fora. Aí passou outro garçom com aquele coquetel, eu tomei. Mas muito bom, o segundo, geladinho, parecia melhor que o outro ainda. Porque ali dentro, claro, apesar do ar-condicionado, apesar da estrutura, era muito quente, muita gente. E aos poucos eu fui me soltando, sabe? Quando a gente vai se soltando. Fui me liberando. E o povo ali dançando, eu digo, por que não? Comecei a dançar. Claro que eu não era nenhuma bailarina, nenhuma professora de jazz, mas eu dançava bonito. Eu tinha a minha sensualidade, modéstia à parte. Mas eu meio inibida, eu digo, vou dançar um pouquinho aqui e eu acho que eu até vou embora depois. Já vi, já gostei. Vou sair antes que vire curva de rio, que nem dizia meu pai, porque numa determinada hora de uma festa, quem fica é curva de rio. Eu falava isso porque é na curva do rio que todo o entulho, todo o lixo fica acumulado. E eu estava com a ideia de
Já havia falado com as meninas, ó, se eu sumir, fiquem tranquilas, que eu pego um táxi. E eu já estava satisfeita. Só que, de repente, eu vi de longe Rafael olhando para mim e Priscila injuriada. Bom, a minha presença, com certeza, estragou a festa daquela gasguita. Aí vem aquela maldadezinha feminina, né? Quando eu vi que ele estava me olhando, e eu estava realmente apresentável, eu estava com um vestido muito bonito e coisa, eu comecei a me soltar mais. E eu percebia, sempre com o canto dos olhos e coisa, que Rafael não tirava o olho de mim. Nisso, seu Romário, eu olho à minha frente, tá Guga. Eu balancei. Ele estava mais lindo do que nunca. E veio se aproximando. Eu percebi que ele vinha em minha direção. E sem falar nada, ele começou a dançar. Eu correspondi dançando. E aos poucos, outro coquetel, mais bebidas. E eu dançando, dançando, solta, feliz. Eu percebi que as pessoas me olhavam. Eu percebia que Priscila me olhava também. Então eu sentia assim uma mescla de tô abafando, tô judiando, tô surpreendendo. Não sou a rainha da festa, mas não passo desapercebida, e tô com esse gato do meu lado e dançando. E ele começou assim a se insinuar, mas sem falar nada. Ele ia, as mãos, a gente ia dançando, ele ia correndo com suavidade, aquelas mãos no meu corpo. Nossa, aquilo era gostoso, aquilo era maravilhoso. Aí ele veio assim, me abraçou, mas com ternura, nada de... Eu senti a presença, o calor do corpo dele. Ele sorriu e disse, tudo bem, Cléo? Eu falei, nossa, você sabe meu nome? Claro, Cléo, a gente se conhece há tanto tempo. É que eu pensei que tu não me notava. Poxa, tu foi a mulher de um dos meus melhores amigos. Aquilo ali já foi uma ducha fria. Eu digo, ele, não, desculpa. Você é uma mulher encantadora. Apague o restante. E continuamos dançando. Quanto mais eu dançava, quanto mais eu me soltava, mais, sabe, como é que eu vou dizer, contagiada por aquela música, dominada por aquele ambiente, por aqueles cheiros, mais envolvida eu estava. Porque eu conseguia estar com o Guga. O que aconteceria dali por diante eu não sabia, também estava pouco ligando. Porque eu ia conseguir, de repente, realizar uma fantasia e ia pisotear em cima de Rafael e Priscila, principalmente em cima da Priscila. Aí teve um momento assim que eu mostrei um certo cansaço, uma certa inibição, e você quer parar? Eu disse, quero, cara. Aí saímos andando assim, ele pegou na minha mão, todo mundo me olhava. Eu pensei, deve estar imaginando, né? Como é que eu posso estar fazendo isso, que o Rafael está ali na frente, ou uns diziam, devia estar pensando, ainda bem que ela está fazendo, esse crapo merece, enfim. Eu, honestamente, naquele momento eu achava que a festa girava em torno de mim. Olha, eu que sempre fui assim tão acanhada, tão... Aí cheguei no bar, pedi mais um coquetel e pedi licença, que eu ia no banheiro. Aí ele falou, não, tudo bem, você sabe onde fica? Eu digo, não, é lá em cima. Eu digo, é lá em cima. Aí ele riu e disse, é lá em cima, pode ir. Talvez você veja cenas proibidas para menores, mas ninguém vai fazer nada com você que você não queira. Aqui todo mundo respeita todo mundo. Eu dei um sorriso, querendo criar aquele estilo de, tu acha que eu nunca vim numa festa dessa? E estava subindo. Quando eu estava subindo, tocou meu celular. Eu cheguei no segundo andar, procurei um cantinho, alô? Era o King. Oi, mano, onde tu tá? Ele tinha falado que ia vir na minha casa. Ele ia passar sábado e domingo comigo. Eu esqueci, como eu pude esquecer, meu Deus do céu. Aí eu falei, não tem problema, eu vou para um hotel. Não vai não. Faz o seguinte, vem aqui pra festa. Festa? Ele falou, vem aqui pra festa, eu tô aqui. Aí eu dei o endereço para ele, pode vir, tu vai ser bem recebido. Aí se tu não gostar, tu pode até voltar e de repente vai ser até bom que eu volto contigo. Mas vem aqui, eu faço questão, nossa, desculpa, meu irmão, aquela coisa. Não, normal, pai. Ele até ficou feliz de saber que eu estava numa festa, saber que ele não imaginava o que era a festa. Aí eu desliguei o telefone. Eu tinha combinado com ele de encontrá-lo à frente assim. Bom, vou no banheiro.
Aí eu passei por uns corredores. Bom, quando eu entrei no banheiro, eu vi uma menina do 3º ano, muito à vontade, com 3. Ela meio que me olhou, mas me olhou, entendeu? Sorrindo. Eu digo, nossa, quem diria? Aí saí. Aí tinha outros banheiros lá. Aí um estava fechado, eu bati na porta. Aí me sai um menino e diz, podia ter entrado. Ela, não, eu sou do tempo antigo. Ele deu uma risada. Eu entrei, fechei, sabe? Me aliviei. Dei uma respirada, lavei bem o rosto, gelei. Digo, bom, deixa eu voltar pro meu gato e depois eu vou receber o meu irmão. A festa estava só começando. Me ajeitei e tratei de descer. A única coisa que eu queria agora era continuar, encontrar Guga e ver no que ia dar. Aí eu tô descendo a escada, quando de repente me segura o braço. Ao descer, eu via a Guga assim, na minha reta, olhando para mim. Aí eu sentia que ele puxando o braço, eu olhei, era Rafael. Eu disse, larga meu braço. Ele, o que está acontecendo com você? Eu digo, larga meu braço, larga. Aí eu dei um berro, ele meio que, o que está acontecendo? Você está bêbada? Eu disse, se tiver, qual o problema? O que tem a ver comigo? Cadê a tua Priscila? Não faz isso, tu tá diferente, tu não é assim. Eu digo, cara, eu sou como? Eu sou a chifruda que você sacaneou esse tempo todo, é isso que eu sou? Me larga, cara, vai cuidar da tua mulher, me deixa em paz. Aí ele veio pra cima de mim, vem cá, eu vou te levar lá pra fora. Não quero ir pra fora, não quero ir pra fora. Nisso, chega o anfitrião. O que tá acontecendo aqui? Aí eu olhei pra ele, é esse cara aí que tá me enchendo o saco. Aí os dois homens se olharam assim. Ô Rafael, tu não quis mais essa coisinha. Agora aguenta, mano. Vai pro teu rumo. Vai lá pra tua mulher, que cá entre nós, tu perdeu na troca, hein? Rafael fez uma cara assim, mas poxa, ele estava diante do dono da casa. Ele ainda virou, por favor, Cléo, vem comigo, não fica aqui, não fica assim. Tu não sabe o que tá fazendo, tu tá fora de si, tu tá bêbado. Olha, olhada do Duda assim, meio que peitou, o cara era gigante. Aí Rafael saiu e disse, poxa, muito obrigado. Aí eu tava procurando o Google e não encontrava. Eu digo, será que ele saiu? Será que ele entendeu errado? Será que ele não quis se incomodar com o amigo? Meu Deus, cadê ele? Cadê ele? Aí, quando eu senti aquele braço em cima de mim, eu disse, o que foi isso? Aí o dono da casa se achando, nada, gata. Ele perdeu, mas eu achei. Vem cá, e me puxou. Que é isso? Me larga, meu Deus do céu, me larga. Mas ele era muito forte, aquele barulho, aquele som, aquela loucura, aquela... Sabe? Aí a coisa não estava mais legal. Cadê o meu gato? Cadê a minha festa? Cadê aquele homem simpático que me recebeu? Agora ele está aqui. Eu dizia, me larga, me larga, me larga. E nessa de dizer me larga, eu senti que o cara me largou. Mas me largou assim, que pularam em cima dele, e aí já começou o quebra-pau. Era tudo muito rápido, eu estava lenta, a bebida estava na minha cabeça, eu estava nervosa, eu não gostei do que o Rafael tinha feito, eu não gostei do jeito que a Priscila me olhou, eu não gostei de ser agarrada por aquele homem que eu nunca dei confiança. Será que eles estão achando que eu sou o quê? Que eu sou uma mercadoria jogada? Eu estava revoltada e começou aqueles homens tudo se agarra, se bate, se arrebenta, se pega, se isso, e eu meio que zonzo, eu digo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que está acontecendo nisso? O outro homem me segura. Quando eu fui reagir, Guga, vem comigo, vamos sair daqui dessa confusão. Aí saem, mas olha, a porrada comia solta lá dentro. Aí ele meio que me protegeu com o corpo dele, nós fomos saindo assim, eu fui saindo de gatinho, as pessoas tudo me olhando também, algumas tentando se defender, outras não entendendo nada, o que está acontecendo. Aí fomos passamos pela sala, entramos na varanda lá, aí chegamos no pátio, outras pessoas já estavam saindo e a briga comendo solta. Eu disse, meu Deus do céu, e as meninas, como é que elas estão? Ele disse, esquece, aqui é cada um por si, vamos ficar aqui. Aí sabe quando começa a voar coisa na janela, o pau pegou feio. Digo, meu Deus do céu, será que fui eu o causador? Não, eles já estavam brigando antes de tu descer, a coisa não adianta. Chegou nessa hora, eu disse, eu tinha que ouvir minha mãe, eu não tinha que ficar aqui na hora da curva de rio, eu comecei a ficar nervosa. Aí ele pegou um casaco muito gentil, botou assim, sabe? Eu me sentia aquecido, ele só um pouquinho. Aí, onde tu vai? Não, já volto. Ele foi, quando voltou com uma garrafa de vinho, com uns salgadinhos, uma taça, e disse, bom, já que vamos quebrar tudo, vamos aproveitar. Eu ri, aí saímos assim, fomos no meio das árvores. Aí começamos a beber, aquela confusão, e de repente começou esse barulho de sirene. Eu digo, olha, acho melhor você ir embora, eu vou te botar num táxi. Aí eu olhei pra ele assim, você não quer ir lá pra minha casa? Ele, tem certeza? Eu digo, cara.
Aí saímos, fomos pelo canto, assim. Eu pensei que aquela hora ia rolar o primeiro beijo, mas que é nada. Fomos pro canto, ele estava mais preocupado de sair dali. Porque a chegada da polícia, com aquela droga rolando, tava cheio de menina menor lá dentro, a coisa ia ficar feia. Aí entramos no táxi, chegamos no meu prédio. Aí eu cheguei acompanhado, o porteiro já me olhou. Aí eu disse pra ele, não se preocupe, é um amigo. Ele tá, abriu a portaria. Ele ficou me olhando, aí subi, fui pelo corredor. Aí na recepção, que era a portaria, tinha a recepção que era a outra porta, e quando eu entrei, tinha umas vizinhas ali, eu meio zonza, e elas olhando pra mim, e eu toda feliz, conversando com aquele anjo que eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia, mas era uma coisa... Cara, minha cabeça zoava, era bebida, era uma coisa muito estranha. Eu não fiquei nem acanhada com a presença das bebidas, era uma coisa muito louca. O elevador subiu, quando subiu eu entrei no apartamento e ali rolou. Rolou e foi intenso. Foi intenso até a hora que deixou de ser, eu apaguei. Eu devia estar bem. Aí quando amanheceu, aquele sol batendo na janela do meu quarto, assim. Aí eu olhei pro lado. Eu estava sozinha na cama. Eu digo, ué, cadê o homem? Aí eu sentei, aí eu vi um barulho na cozinha, aí chamei, veio o King. Eu digo, ai mano, eu esqueci de ti de novo. E eu já tô acostumado, normal. Aí, mas como é que tu entrou? Quando eu cheguei aqui, a porta estava aberta, eu até me assustei. Ué, e aonde tá o Guga? Ele disse que Guga? O cara que eu trouxe pra cá, que cara, mano? Meu Deus do céu, eu vim acompanhado. Olha, mano, eu vou dizer uma coisa. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei bem assustado, porque tu tava deitada no sofá, com a caída assim, uma garrafa de vinho, olha ali, ó. Tá no chão, derramou todo o teu tapete, isso aqui tá uma nojeira. Aí a única coisa que eu fiz foi te trazer pro quarto, te botar na cama e te cobrir. Não tinha homem nenhum. Aí eu disse, não é possível. Não, essa história tá mal contada. Aí eu desci. Aí desci, já tinha mudado o porteiro. Aí eu lembrei das vizinhas. Aí eu fui lá, bati. Assinaram, uma moça muito legal, muito gente boa. Morava ela e o namorado no prédio, tinha um filhinho. Eu digo, oi, Ciara, oi, tudo bem? Eu digo, sim, ontem quando eu cheguei, aquele rapaz que estava comigo, tu viu se ele saiu logo em seguida? Ela disse, que rapaz? Eu disse, aquele homem que entrou comigo, que a gente estava numa festa. Ela disse, olha, Cléo, nós até comentamos que tu parecia tomada pelo demônio. Tu entrou abraçando o vento, falando não sei com quem, falando sozinha, tu chegou na porta do elevador, tu abraçou o nada, tu beijava o nada. Aí até a Silvia, lá do 5º andar, eu gostava da Silvia também, mas não gostava. Ela tá doida. Ela deve ter fumado um forte. Eu disse, vocês sabem que eu não tenho. Não, tudo bem, amiga, acontece. O álcool, tu tava dominada, tu não é de beber, a gente sabe que tu não é de beber, tu saiu pra uma festa. Ainda bem, nós ficamos tudo felizes que tu virou a página. Tu voltou a viver. Mas chegou bem doidinha, chegou. Seu Amaro, foi horrível. Eu, naquelas alturas, eu não entendia mais nada. Então, pelo que eu soube, ou pelo que eu estava concluindo, eu imaginei aquilo tudo. Aí eu liguei pra Tina, ela atendeu, eu digo, oi mulher, tudo bem? Ela, ô doida, como é que tu tá? Eu digo, tô bem. Bom, deve estar mesmo, porque ontem tu surtou. Eu digo, não, pelo amor de Deus, o que eu fiz? Eu fiz coisa errada. Ela disse, não, tu não fez nada de errado, mas a não ser, ficou girando, dançando sozinha, rindo e falando sozinha o tempo todo. Aí de repente ficou aí abraçando, beijando o vento. Ficou, todo mundo olhava assim, não entendia o que estava acontecendo, mas tu estava feliz. Então, aí de repente tu sumiu. Aí eu disse, ai, pelo amor de Deus, não é possível. Eu achei que eu imaginei aquilo tudo. Olha, até uma briga eu imaginei. Não, isso não foi imaginação, não, disse a Tina. A briga foi feia, foi uma pena, destruíram a casa. Eu digo, meu Deus do céu, mas como é que pode? Nós aqui ia te ligar para perguntar como é que começou. Eu digo, como é que eu não sei como começou? Mas todo mundo está falando que tu foi o motivo. Eu disse, mas como eu fui o motivo? Eu não fiz nada. Bom, se tu não sabe, ninguém sabe. A única coisa que o pessoal comentou que do nada o teu irmãozinho pulou em cima do Duda e aí coisa feia. O meu irmão, aí quando eu disse meu irmão, tava o King ali com o olho desse tamanho assim.
O que tu tá falando? Eu disse, não, tô falando, eu disse, Tina, eu tô falando o que aconteceu. Aí 2 homens daquele tamanho. Aí começou a entrar mais gente, aí quando vimos, tava todo mundo batendo e todo mundo apanhando. Aí tu sumiu, nós ficamos preocupados. Aí a polícia chegou, o teu irmão conseguiu sair, ó, fica tranquilo, ele não foi preso. Eu disse, não, eu sei que ele não tá preso, ele tá aqui comigo. Bom, se ele tá aí contigo, então é bom mandar ele viajar, porque estão atrás dele. Eu disse, meu Deus do céu, que loucura é essa, meu Deus. Aí eu desliguei, olhei pra ele, King, o que tu fez? Eu não fiz nada. Tu disse pra eu ir lá naquela festa de maluco, tudo doido, eu entro naquela porta, tô te procurando. Vejo aquele cara te agarrando, te puxando, te levando pra um canto. Eu juntei ele. Aí nós nos pegamos, ele era bom, ele era forte. Aí começou a aparecer mais gente, e começou, aí era um tal de bate e toma. Aí começou a voar tudo, eu preocupado contigo, aí tu tinha sumido. Aí quando eu consegui me livrar, eu vi que tu não estava ali, eu pulei a janela, saí pelos fundos, que a polícia estava chegando, e vim para casa. Aí vim para casa, quando cheguei aqui em casa, tu já estava. Aí o resto é que tu sabe. Mas vem cá, tu não se machucou e coisa, aí ele tirou a camisa, nossa, ele estava todo lenhado. Tudo. Aí o que houve, o que eu fiz, o que aconteceu? Ele disse, não, foi só uma briga, tudo bem, não tem problema. Mas como só uma briga? Eu sou teu irmão, ainda bem que eu estava lá. Sabe Deus o que aquele cara ia fazer contigo? Tu estava louca, tu estava doida, tu estava fora de si. Eu digo, meu irmão, faz o seguinte, tu arrumou uma confusão com o dono daquela casa, gente muito importante. Eu não sei o que aconteceu, mas, sabe, não sei o que tu veio fazer aqui. Eu vim te ver, eu digo, ai, lindo, mas então, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar as coisas, rapidinho, e vamos embora pra nossa cidade, vamos lá pro nosso canto. Ele, tá, então vamos. Aí fomos, arrumamos as coisas, ele tava de moto, subimos na moto, fomos pra casa dos meus pais. Ficamos lá o domingo, eu estiquei segunda, o King foi no hospital, ele estava machucado, mas nada tão grave. Aí eu disse para ele, tu fica por aqui. Aí contei o que aconteceu pro meu pai, eu não forçou de esconder, eu digo, pai, eu bebi demais, mas não estava fazendo nada de errado. Aí aquele cara quis se meter comigo na hora que o King chegou. Aí ele arrumou uma briga e eu fui saber só no outro dia, porque com a briga nós fugimos todos. Ainda bem que ele não se machucou mais, que ele não foi preso. O King se machucar é ruim. Mas tá bom, eu fico com ele aqui, pode ficar tranquilo. Inclusive eu já vou ligar pro nosso advogado, se precisar. Eu digo, pai, ai, que vergonha, o que eu fui aprontar. E a minha mãe, graças a Deus que tu aprontou. Meu Deus, saiu da cova, minha filha tá viva. E aí, como é que foi? Não tinha nenhum gatinho lá. Eu digo, mãe, que isso? Olha o pai aqui. É aquele carinho de casa. Então no dia seguinte, hora de ir embora, peguei meu ônibus. Não fui na faculdade, nem na segunda e na terça. Aí na quarta, eu estou em casa, me preparando para sair, amanhã fria. Aí toca o telefone. Eu atendo, é Tina. Sabe o que aconteceu? Eu digo, não, mataram o Rafael. Como é que é? Mataram o Rafael. Ele não apareceu na faculdade, nem na segunda, nem na terça. Ficou todo mundo preocupado. Eu digo, poxa, e a Priscila? A Priscila saiu da festa tão revoltada que ela foi para casa da mãe dela, ela queria matar o Rafael. Eu disse que queria matar, mas matou. Não sei, não, é só força de expressão. Mas quem que ia matar o Rafael? O Rafael não fazia mal para ninguém. Que história é essa de matar o Rafael? Aí a Tina disse, não vai para a faculdade, eu vou para sair. Aí ela veio em casa, eu estava atormentada, mas o Rafael, ai meu Deus do céu, ele me traiu, ele foi sem vergonha, ele não valeu nada. Mas, meu Deus do céu, quem mataria o Rafael? O que o Rafael fez de tão grave assim? Aí Tina chegou e disse, o que aconteceu? Eu disse, mas tu vai perguntar para mim? Eu não sei. Ela repetia, minha amiga, tu estava louca. Tu estava a atração da festa. E estava acompanhada, sei lá de quem, ninguém sabe, mas a impressão que tinha é que tu achava que tinha alguém do teu lado. Eu disse, era o Guga, que Guga? Aí eu falei, aquele amigo do Rafael que eu comentei contigo. Ela me falou, mas aquele cara não está na Europa? Eu disse, como assim na Europa? Foi o que comentaram lá na faculdade. Eu disse, não sei. Eu não sei. Mas quer dizer então que ele não estava na casa. Não, na casa ele não estava. Quem é que não ia ver um homem daqueles?
E até ia ser difícil ele ir pra cá, porque ele e o Duda já não estavam assim tão amigos. Mas ele não era amigo do Duda, ele era amigo do Rafael. Mas o que está acontecendo, meu Deus do céu? Que confusão louca é essa? Aí eu liguei pro meu pai e contei que tinha matado o Rafael. Foi um choque, cara, foi um choque. E o que eu fazia? Ele disse: filha, eu vou mandar o Dr. Cleison aí e ele vai te dar cobertura. Eu digo: pai, isso vai ficar muito caro, pai. Não se preocupa, filho, eu tenho como pagar, eu tenho uns negócios com o Cleison, eu tenho como pagar, eu quero que tu esteja na mão do advogado de confiança, eu vou mandar. Fique em casa. Aí a nossa cidade ficava ali umas 2 horas, 2 e pouco da capital. Ele demorou um pouco mais, no final da tarde nós fomos na delegacia. Aí quando eu falei meu nome: ainda bem que a senhora se apresentou, nós íamos buscá-lo. Eu digo: mas o que houve? Aí me levaram junto com o advogado. Aí eu fui, não sei se o cara era escrivão, o que ele era, se era delegado. Ele pediu para eu falar tudo. Eu olhei para o advogado e ele disse: fala tudo, até mesmo tudo. Aí eu contei até a presença de um homem que eu levei para minha casa, que nunca existiu, até a briga do meu irmão. Eles ouviram e ficou claro. Eu ainda perguntaram: só consome droga? Não, é que, sabe, eu estava muito tempo sem beber, bababá, aquela coisa toda, aquele inferno todo, entrou à noite. Eu ainda perguntava pro doutor: eu vou ser presa? Ele disse: não tem nada contra ti. Ele só quer o teu testemunho. Aí, no caso terminado, eu vi o delegado conversando com o advogado, aí eu fui liberado. Aí agradeci para ele, disse: era um prazer, porque eu era filho de um grande amigo dele, e que ele estaria em contato, que talvez eu fosse chamada novamente, mas só para testemunha. Eu digo: mas testemunha do quê? Eu não sei nada. Foi quando o Dr. Cleison me passou o resumo da ópera. De fato, todo mundo confirmou que eu estava fora de mim. Todo mundo confirmou também que o anfitrião e o Rafael, meu ex-namorado, começaram a discutir por minha causa. Que Priscila, a atual namorada do meu ex, se envolveu. E nessa de se envolver, ela veio pra cima de mim, dizendo que eu era isso, que eu era aquilo. Aí eu a empurrei. Quando eu a empurrei, o Duda, o dono da casa, que estava me puxando, cheio de coisa, já ficou assustado e me segurou para tentar evitar o pior. E nisso o meu irmão veio do nada. Aí começou a confusão. Mas nessa confusão, nada aconteceu a não ser uma briga. Só que no dia seguinte, aconteceu a morte de Rafael. Priscila sumiu, ninguém sabe onde ela está. E o pior, o dono da casa, o riquinho Duda, pegou o passaporte e desapareceu. E o Guga, aquela minha paixão, ele já estava morto há 3 dias antes da festa. E que a confusão toda, a briga local ali, talvez eu tivesse sido a estopim. Mas as mortes não tinham nada a ver comigo. Aí a investigação seguia no sentido que Duda, o dono da casa, Guga e Rafael, que eram amigos, eles estavam envolvidos com traficantes. E que, quando teve toda aquela briga, o Rafael virou para o Duda e falou que ele estava ferrado, que ele estava fudido, que ele ia abrir a boca, que ele ia contar tudo sobre o assassinato de Guga e sobre o comércio de droga. E isso aos berros que todo mundo ouvia. Aí quando terminou a confusão, quando veio polícia, quando a coisa aconteceu, parece que alguém da festa que estava presente ali foi atrás do Rafael. Porque ele era um arquivo vivo de alguma coisa. E que Priscila, que logicamente estava com ele,
ainda desaparecida, e eles esperavam o pior. Então, seu Romário, de repente, eu alucinada fora de mim, eu me envolvi numa coisa muito maior, que custou a vida de um cara que, mal ou bem, foi meu namorado, me traiu, foi sacana, foi isso, foi aquilo, mas eu de alguma forma sentia. Como também eu estava preocupada com o que teria acontecido com Priscila, que não demorou muito, nós descobrimos, o corpo dela também foi encontrado, a coisa era muito grande. O meu irmão chegou ali, então de alguma forma ele me livrou, mas ele não teve nada com isso, ele só se meteu numa briga. Agora, o que eu não consigo entender foi a presença do Guga, da minha paixão platônica, que ficou comigo durante toda a festa. Quer dizer, ficou comigo, mas não ficou, porque ele já estava morto há mais de 3 dias. Foi uma loucura muito grande, logicamente abafada, foi uma família poderosa, não deixou a coisa ir para adiante. O Alemão Duda nunca mais foi visto, não voltou mais para o Brasil. O processo não deu sequência, ele não foi intimado, nada. Ele não foi envolvido, ele era apenas o dono da casa que aconteceu tudo. Mas a gente sabe que ele não voltou com medo de ter o mesmo futuro dos 2 amigos e de Priscila, porque quem os matou não é gente de brincadeira. E que com certeza matará mais se for necessário a queima de arquivo. Bom, a minha vida que já era complicada, eu que já era cheia de dedos, eu que já não gostava de festa, claro que me formei, peguei meus panos de bunda e voltei para minha cidade, onde montei a minha clínica veterinária, toco a minha vida sossegada. Hoje já estou há 10 anos exercendo minha profissão, estou estabilizada, tenho meu apartamentinho na cidade, mas não tenho ninguém na minha vida. Que as 2 vezes que eu tive interesse em ficar com um homem, na primeira, o cara quase me matou de decepção. Na segunda, o cara me tratou bem, mas já estava morto. Então eu confesso, é muito complicado para minha cabeça. E a única coisa que eu quero na vida agora é paz e sossego. E quer ganhar uma inimiga? Me ofereça uma bebida. Sou abstêmia de carteirinha de papa e de mama. Na verdade, eu não sei mais o que eu sou. Eu acho que eu sou um vegetal em fotossíntese, em estado de choque, vendo as estações do ano passarem, para que a velhice me pegue ou alguma doença e eu possa ir embora. Porque quando eu chegar do outro lado, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar Priscila, Rafael e Guga e pedir algumas explicações.